Oi pessoal, então vamos lá, né? Muita gente perguntou, muita gente, né, quis saber, etc. Então vamos falar mais sobre estresse. É, Vamos dar uma revisada no que a gente falou do último vídeo, né? Que é assim, nós temos o que a gente chama de metabolismo basal, quer dizer, aquela quantidade de trabalho e energia que o corpo gasta para se manter vivo, né? O gasto de base. O que num carro, por exemplo, equivale a marcha lenta, né? Você liga e ele fica ali fazendo aquele funcionamento. Quando você pisa no acelerador, você põe uma demanda, você põe uma pressão sobre o motor e ele trabalha, não é, mais rápido. Assim é nosso corpo também. Quando a gente tem um desafio, tem uma tarefa pela frente, o nosso corpo se prepara fisiologicamente para superar esse obstáculo. Aí a gente fala que a gente está em estresse. Né? Quer dizer, a gente está pressionado por uma demanda. E a gente precisa fazer com que o corpo, né, saia desse estado de marcha lenta, desse estado de basal, para reagir a essa demanda. Bom, isso pode ser bom e pode ser mal, depende, não é? A gente viu que o estresse pode ser bom, aliás, é bom, não é? Você tem um trabalho, você tem um desafio, você tem uma atividade que tira de você o melhor, que te deixa empolgado, cheio de energia, né? Quer dizer, esse é o estresse bom. Agora, se você tem, né, situações de conflito, situações de tensão, de medo, ansiedade, raiva, especialmente se eles se prolongam no tempo, isso vai ser muito ruim. Isso de se prolongar no tempo que é a parte ruim do estresse. Não é? Porque, comparando com o motor, quando a gente pressiona, né, quer dizer, tem o contagiros, ele vai para o vermelho, você faz ele funcionar no vermelho direto, sem parar, né, quer dizer, ele começa a esquentar, e aí a vida útil dele vai diminuindo. A mesma coisa, né, acontece com a gente. Se a gente fica com medo e sai correndo e resolve o problema, beleza, né? A gente volta ao estado normal, está tudo tranquilo. Mas se a gente vive com medo, vive com raiva, vive inseguro, né? Como uma empresa tinha uma pessoa que dizia que ela chegava no estacionamento da empresa, ela chegava tensa porque podia estar o cara do departamento pessoal esperando ela lá para dar aquela notícia que ele estava despedido. Né? Quer dizer, se você vive isso constantemente, com o corpo constantemente sendo ativado, né, a tua saúde começa a declinar. Né? Não é difícil de vocês compreenderem isso. Vou dar alguns exemplos só para vocês pegarem a lógica. Quando você, né, toma um susto, ou quando você tem uma tarefa importante para fazer, né, o coração começa a bater mais forte. Se isso, agora, né, imagina, se isso fica durante muito tempo, é claro que o seu coração começa a sofrer com isso. É claro que a sua pressão arterial começa a sofrer com isso. Não é? Que o seu coração o tempo inteiro bombando forte, é claro que ele começa, né, a machucar os vasos. Então, assim, o corpo não foi feito para viver assim, ele foi feito para, né, enfrentar desafios, resolver, né, aquela coisa de intervalos, né, não para viver linearmente. Uma aventura é legal, mas todo dia, né, você acaba ficando doente. E isso vai acontecer por razões fisiológicas assim, né, que é complexas para explicar aqui,
Mas isso vai acontecer com o fígado, com o rim, né? Com pâncreas, com o estômago, com o intestino, com a pele, com o cérebro, com tudo. Né? O sistema imunológico, principalmente. Ele é muito reativo a estresse. Né? Então, se você vive num estresse muito constante, né, essas questões elas vão surgir. Mas veja bem, quer dizer, isso não cria, né, as doenças, né? Quer dizer, eles são gatilhos, eles disparam, né? Tem uma coisa que está adormecida ali, né? E esse estresse vai lá e acorda, alguma coisa que ia aparecer daqui 20 anos aparece agora, né? E inclusive isso, né? De coisas que talvez não fossem aparecer, que ficariam dormentes lá para sempre, né? Eles são despertados por estresse. Certos elementos que controlam, ligam, desativam genes, etc., eles são controlados pelo nível de estresse também, por uma série de motivos. Então, daí a pessoa, né, aparece doenças inflamatórias que são muito, né, comuns, problemas, né, cardiológicos, tudo. Por isso a gente deve estar atento a esses níveis de estresse, do tipo de estresse que a gente vive. Né? A gente não pode permitir que a gente tenha um nível de estresse muito elevado por conta disso. Você fala, mas não dá, eu preciso dar conta do serviço. Cara, se você não para ver isso, você vai ficar doente, aí você vai ter que pagar obrigatoriamente. Então a gente tem que ter um olho no nível de estresse, no nível de exigência, né, que tem que ser uma coisa suave, desafios, pontuais. A gente precisa estar monitorando esses sentimentos assim, disruptivos, de medo, estresse, angústia, insegurança, raiva. Isso é muito como é que o modo que a gente está funcionando. A gente precisa monitorar isso. Ao mesmo tempo, a gente precisa ter práticas que recuperem, uma boa atividade física, corporal. Depois, que são exercícios físicos, meditação, e uma série de coisas assim parecidas que funcionam assim. Vamos conversar isso depois em outros vídeos, porque realmente funciona. Porque o que acontece com as pessoas é assim, quer dizer, você pega um carro que não tem manutenção nenhuma, certo? Quer dizer, põe ele para funcionar com contagiros no vermelho, sem parar, o que acontece? Quebra. Que é o caso que acontece com as pessoas. Hoje em dia, se você pegar a lista lá, se for lá na OMS, na Organização Mundial de Saúde, pegar a lista das 10 principais causas de morte, você vai perceber que a maioria delas tem alta relação com o estresse. Esses processos inflamatórios, cardiológicos, degenerativos, câncer inclusive, tem gatilhos no estresse, como eu falei, quer dizer, o estresse acaba despertando os genes que estavam quietos, acaba interferindo na atividade do sistema imunológico, acaba favorecendo atividade, processos inflamatórios. Então, assim, ele está ali, ele está atrás. Então, assim, uma coisa essencial para a sua saúde você quer viver bastante, com qualidade de vida, você tem que monitorar esse teu nível de estresse, a qualidade do seu dia a dia, a qualidade dos seus desafios. Quer dizer, se isso, a gente precisa ter isso bem em mente, sabe? Quer dizer, se os desafios eles me apavoram, me acuam, me dão raiva, ou se eles tiram de mim o melhor, se eles querem, eu me sinto assim desafiado a apresentar uma coisa boa, com prazer, com alegria,
não é? Quer dizer, a gente precisa ver bem isso. O que acontece geralmente é que a gente vai viver na vida, viver na vida, viver na vida, e a gente vai aceitando as coisas como naturais, entendeu? E a gente vai achando que só por hoje, e que amanhã vai estar bacana, entendeu? E aí passa um ano, passa dois, passa três, e aí eu preciso ver isso qualquer hora, né? Aí chega aquela hora que dá né, começam a aparecer sintomas, doenças, esses que eu citei, né? Principalmente esses, né, da tabelinha da Organização Mundial de Saúde, né, que estão relacionados. E se você, né, monitorar esses sinais, o corpo vai reagir, né, de uma maneira muito bacana. Não é difícil você separar a qualidade do estresse que você está vivendo, se é o estresse bom ou se é o estresse mau. Se ele é constante, se ele é disruptivo, né? Ou se ele é pontual, energizante, né? Cheio de coisa boa, de alegria. E fazer uma manutenção decente. A gente precisa encarar como manutenção. Eu falo assim, eu não tenho tempo para isso, eu tenho muita obrigação, eu tenho muitas responsabilidades. A sua maior responsabilidade é manter o equipamento em boas condições de uso, porque se pifar, todas as outras responsabilidades vão pro bueiro. Certo? E, como diria o Papo Legal, não se esqueça disso. A gente se vê por aí.